Acho que é importante ter uma noção bem clara, assim, com relação a estudar São Tomás de Aquino. Primeiro, 2 extremos, ou até estudar teologia de modo geral, né, mas 2 extremos devem ser evitados. Quais são? Um deles é quando a pessoa quer um problema, esse aqui é um extremo, assim, problemático, para deixar claro, que é alguma pessoa poderia pensar, por exemplo, como uma espécie de defender uma espécie de um elitismo intelectual da fé. Isso é uma coisa que a gente deve rechaçar, né? Isso é contrário à fé católica, no sentido de que uma pessoa, para se salvar, de modo geral, obviamente, é bom deixar isso claro, não precisa fazer uma tese em teologia, conhecer altas questões sobre questões filosóficas, teológicas em si mesmo. Então, tem muitas pessoas que têm uma fé elevada e têm até um ardor da caridade, sem ter, na verdade, sem ter desenvolvido tratados sobre teologia ou de filosofia. Obviamente que a gente vai ver que há conveniência, conforme a capacidade, conforme a condição da pessoa, para que a pessoa aprenda e se aprofunde mais sobre a noção da fé. Mesmo essas pessoas que não conhecem teologia e filosofia, para fazer um ato de fé é importante que a pessoa conheça algumas noções, digamos assim, sobre o credo, sobre as verdades da fé, ainda que não necessariamente todo mundo é obrigado a conhecer as questões especulativas de teologia ou de filosofia e tal. Então, primeiro, a gente deve evitar uma espécie de elitismo com relação à fé. Isso é importante ter claro, né? A gente sabe que tem aquela frase de São Paulo, que São Paulo fala que Deus quer que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É importante ter isso claro. Um outro extremo que a gente tem que evitar é o seguinte: são as pessoas que é possível que alguém, por exemplo, tenha uma espécie de uma aversão ao conhecimento, no sentido de que como se todo o conhecimento gerasse necessariamente o que é falso, né? Uma espécie de uma soberba em si mesmo. Então a gente sabe que é necessário, de algum modo, também ter uma base sobre o conhecimento das verdades de fé, até para que haja o ato de fé. E, de fato, é possível também que algumas pessoas conheçam e também possam se sentir soberba, ou até uma espécie de vaidade, algum orgulho com relação ao conhecimento. Então, é necessário buscar sempre humildade com relação a certas disposições, assim como também, por exemplo, guardando as devidas proporções, os bens materiais, né? A pessoa pode ter bens materiais e se tornar avarenta, mas a pessoa também pode ter bens materiais, e com esses bens materiais a pessoa faz também muitas obras de virtude, obras de caridade. A própria, por exemplo, virtude da magnificência, né, requer grandes quantias de dinheiro para doar para questões relacionadas ao bem comum. A pessoa que doa, por exemplo, grandes quantias para construir uma catedral, essas noções. Então é importante ter claro, devemos evitar 2 extremos. O primeiro, que esse elitismo intelectual, isso é importante ter claro, e também evitar uma rechaça ao conhecimento. Na verdade, convém que as pessoas conheçam as verdades da fé conforme a sua própria condição e conforme a sua própria vocação. Por exemplo, um bispo, um padre, professor de teologia, de filosofia, de modo geral, até um comunicador, e essas pessoas precisam conhecer de modo mais aprofundado as verdades da fé. Então, essa pessoa tem que desenvolver mais, e mesmo pessoas que não são bispos nem padres, mas também a gente vai ver alguns motivos aqui. É importante que as pessoas se aprofundem também nas verdades da fé, na teologia, tanto para o crescimento pessoal, que a gente vai ver aqui, tanto também para o próprio apostolado. A pessoa tem a base também para defender as verdades da fé, também combater os erros contrários à fé. Então, a gente vai ver essa conveniência. Então, só para, antes de pular, deixar claro: vamos evitar um elitismo intelectual. É conveniente que cada pessoa busque conhecer as verdades da fé conforme o seu estado, conforme a sua vocação. E também devemos rechaçar essa posição, digamos assim, muito como se o conhecimento fosse um problema em si mesmo. Realmente não é. O próprio Aristóteles fala isso na primeira fase da metafísica. Ele fala que o homem, né, no sentido do ser humano, naturalmente deseja o conhecimento, né? E o conhecimento sobre as verdades da fé é o conhecimento mais elevado, próprio para a nossa salvação, relativo às coisas da nossa salvação. Para a gente, para que nós sejamos salvos, é necessária a graça santificante. A gente vai falar isso depois no curso, né?